Nós temos que Jesus ainda opera milagre. Agora, eu lhe faço uma pergunta. Qual é o milagre que você hoje está esperando? Você está esperando por um milagre hoje? Eu creio que sim. Por isso, eu creio porque Deus me levaria a pregar essa palavra se alguém hoje não estivesse precisando. E eu creio que todos nós estamos precisando. Claro que cada um de nós somos diferentes. Tem áreas que eu não preciso de um milagre e tem áreas que eu preciso. As que você precisa não talvez seja aquilo que eu preciso. E aquilo que eu preciso não é aquilo que você esteja orando. Mas todos nós temos algo a apresentar a Deus. Olha só, tem pessoas hoje que precisam talvez de um milagre tremendo na área da cura, da física, de uma enfermidade. Pessoas que hoje estão assistindo que estão enfermas, que têm sido atacadas por um espírito de enfermidade. Ou por uma enfermidade que está na família, um diabetes, um problema já hereditário, mas que é uma enfermidade que traz sofrimento, tristeza, preocupação. Quem sabe hoje o teu milagre não seja no âmbito físico da cura, da enfermidade, mas seja nas finanças. Você precisa de um toque sobrenatural de Deus sobre as suas finanças, sobre o teu emprego, algo que precisa ser aberto, uma nova porta de emprego, um novo momento na tua vida. Você tem chorado, buscado Deus por uma solução. Quem sabe hoje o teu milagre esteja numa área da restauração do teu lar, do teu casamento. Você tem chorado por esse marido, buscado a Deus pela restauração, pela volta do teu marido que saiu de casa, ou pela tua esposa que abandonou os teus filhos, o teu lar, ou por um problema de relacionamento que vocês estão aí, talvez não se entendendo, e tem discórdia, e tem briga, sabe? E tem um espírito de porfia no teu lar. Quem sabe hoje você está precisando de um milagre na área da libertação dos seus filhos. Eles precisam ser libertos das drogas, do fumo, dos vícios, da prostituição. Quem sabe um filho rebelde, um filho teimoso, um filho que você quer tanto que ele estude, que ele se empenhe, ele não quer estudar, não quer servir Jesus, não quer orar, não quer ir para a igreja. Eu não sei qual é a tua causa. Quem sabe hoje você está passando por um problema de pânico, de muito medo, de muita afronta do inimigo, que ele está te afrontando para você ficar aí com um espírito assim de angustiado, e você está precisando hoje que Deus venha te libertar dessa angústia, desse pavor, desse terrorismo do inimigo, dessa depressão. São tantas as coisas, tantas as necessidades, mas nós temos um Deus poderoso que cura, que liberta, que salva, que transforma e que faz um milagre. Você tem que crer nesse Jesus. Portanto, hoje eu quero te incentivar a ler a Bíblia. Deus tem falado isso comigo. Eu não vou dizer para você algo que eu não esteja procurando viver. Esses dias também de lutas que eu tenho passado, Deus fala para mim assim, Raquel, vá para a minha palavra e vá lá no Novo Testamento e vá especificamente para a parte de milagres, aonde eu curei, aonde eu levantei, aonde eu fiz grandes coisas, aonde eu curei leprosos, mulheres com fluxo de sangue, homens que estavam mortos, ressuscitei. Vá para a minha palavra para você fortalecer tua fé. A tua fé tem que estar atuante, forte, porque eu estou entendendo agora por que Jesus quer que eu vá ler essas passagens, porque Ele quer fortalecer o meu coração, para eu entender que esse Jesus é o mesmo ao qual eu oro todos os dias, eu falo com ele, o qual está lutando pelo João, meu filho, pelo Paulo, meu filho, pela Alessandra, minha filha, por Cláudio, meu marido, pelas situações, pelo ministério abrindo a vida, por você, Marlene, por você, Josefa, por você, Socorro, por você, Joaquim. Este é o mesmo Deus. Aleluia. Então nós temos que crer que milagres são manifestações do poder de Deus, mas são para hoje. Hoje, Jesus quer restaurar o teu lar, teu casamento, teu emprego, tuas finanças, o teu coração. Encha nesse momento o teu coração de fé, para que você venha receber o teu milagre. A Bíblia é interessante quando Jesus fala para os seus discípulos o seguinte: se vós tiveres fé como um grão de mostarda, pequenininho, e você disser para aquele monte, mova-te monte, deste lado para este, aquele monte se moverá. Jesus não falou, se vós tiverdes fé enorme, do tamanho do oceano,
vocês vão mover. Não falou isso. Jesus falou: se a tua fé, por pequena que seja, mas por atuante, você pedir, ele fará. Ele não está falando da grandeza da fé, não. Está falando da grandeza do nosso Deus. Deus é que move montanhas. Deus é que faz o milagre. A grandeza do milagre é de Deus. A fé pode ser pequena, mas ela é tua. E Deus quer ver essa fé no teu coração. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Vamos começar com 3 exemplos aqui da manifestação do poder de Jesus na vida dos homens. Aqui estava com os seus discípulos. Aqui em Marcos capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 4. Eu quero te dizer algo. Se você tem um tempo hoje, eu creio que você tenha. Leia Marcos, leia todo ele. Leia o 1º, 2º, 3º, capítulo 4, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Eu acho que Marcos, ele é um livro mais curto aqui da Bíblia. Eu acho que ele tem mais ou menos 16 capítulos, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Marcos, exatamente. Marcos tem 16 capítulos. É curto. Leia os milagres de Jesus aqui, para fortalecer sua fé. Muitas vezes a gente quer fé, mas não tem algo que fortaleça aquela fé. Senhor, me dá fé, me dá fé. Então faça algo que estimule a tua fé. Leia a Bíblia, leia os milagres de Jesus para estimular a tua fé. E aqui nós podemos ver, Jesus vem então, ele acalma a tempestade. Olha o que diz aqui no versículo 35. Eles despedindo a multidão, né? Jesus e os discípulos levaram assim como estava o barco foi, né? E levantou grande temporal no mar. E ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estavam para encher o barco de água. Não era brincadeira, não era aquela negocinho, sabe? Passou aquele, como é que fala? Aquele banzeiro, né? Não, com a tempestade mesmo. Mar revolto. As ondas queriam entrar dentro daquele barco para acabar com todo mundo e todo mundo morrer afogado e morto mesmo. Uma tempestade. E aqui diz o seguinte: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, na popa do barco. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que nós vamos perecer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, emudece. O vento se aquietou e fez grande tormenta, grande calma. Então Jesus disse para os discípulos: por que vocês são tímidos? Como é que não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante que uma pergunta foi feita no meio do pânico desses homens. Uma pergunta foi feita no meio do pânico deles. E essa é a pergunta que foi feita: Mestre, não se importa que nós vamos morrer? Não se importa que nós vamos perecer? Quem sabe hoje você está fazendo essa mesma pergunta para Jesus. Senhor Jesus, tu não se importas pelo meu lar? Tu não se importas pelo meu casamento? Tu não se importas, Senhor, pelas circunstâncias dos meus filhos, por esses problemas que eu tenho te apresentado, por essa dor, essa depressão, por essa angústia, por esse vale? Senhor, quem sabe nem hoje você, querida, querido, está fazendo essa mesma pergunta para Jesus. Os discípulos fizeram. Perguntaram a Jesus se não se importa que a gente vai perecer. E hoje, no meio da sua tempestade, você pode também estar perguntando para Jesus: Jesus, onde é que tu estás no meio do meu sofrimento, no meio da minha dor, no meio da minha insegurança? Essa é a pergunta de muitos ao ver a tempestade. Mas a resposta de Jesus vem. E a resposta de Jesus é esta para os seus discípulos: por que vocês estão com medo? Vocês não acreditam em mim? Vocês não têm fé em mim? Hoje Jesus está falando isso para você e para mim. Raquel, por que você tem tanto medo? Por que você está tão temerosa?
Por que você está aí tão indo de um lado para o outro, pegando o telefone, você está se estressando e você está ali indo, comendo demais, abre a geladeira, né? Não estou falando de mim, não. Só um pouquinho. Por que você está tão tensa? Por que você está tão nervosa? Por que você está duvidando? Deus está falando com você. Ele está falando, por que você não tem fé, filha? Por que você está com medo? Coloca a sua fé em mim, diz o Senhor. Hoje, Jesus está falando com você. Ontem, eu passei um momento onde eu também tive que orar e buscar o Senhor, como todos os dias eu busco, mas ontem, por uma luta que eu estava passando, eu comecei a preocupar e ficar triste e chorar. E comecei a chorar ao Senhor, porque quem chora para Deus tem resposta. Não chore para os outros, não. Chore para Jesus. Vá aos pés do Senhor. Chore para Ele. Derrama tuas lágrimas perante Deus. E na hora, Deus me respondeu. Não foi bem na hora, mas durante o dia, Ele falou ao meu coração. Não se turbe o teu coração. Não se turbe. Não fique estressada, Raquel. Não fica toda turbada, toda preocupada, toda estressada, toda temerosa. Hoje Deus está falando contigo agora. Não se turbe o teu coração. O teu Deus virá com providência e poder sobre a tua circunstância. Ele virá. Ele é fiel. Se você está passando por uma tempestade, o teu Deus é fiel. Clame por Ele. Busque Ele. Jogue o teu corpo até no chão. Caia diante dele, rasga teu coração. Jejum, ore, louve, adore, mas busque o teu Deus. E ele vai te dar a resposta. Eu estou aqui porque você está com medo. Eu estou aqui no barco da tua vida. Eu estava naquele barco, deitado ali no travesseiro, na popa do barco, mas ele estava lá. Jesus está no teu lar, mulher. Está na tua família, mulher. Homem que me ouve esse dia, ele está na sua situação do teu emprego, do teu desemprego, nesse barco que você está. Esse barco não vai afundar, porque Deus está nesse barco, no barco da tua vida. Mas hoje, o nosso tema, vou voltar para ele, está aqui. A manifestação do poder de Deus. Sabe o que é o território melhor para a manifestação do poder de Deus? É quando não tem nada. Território deserto, território seco, árido, vale do aço seco. Esse é o lugar propício para a maravilha e o poder de Deus acontecer. Você está falando, mas é essa a situação do meu lar? É vale do aço seco, está difícil, está duro, está complicado, está seco. Minha irmã, é nesse território que Deus vai fazer um milagre. Quando está tudo na bonança, pastos verdes, tudo muito bonito, aqui é um território de milagre. Território propício, certo, onde Deus vai operar, colocar a mão dele poderosa, é no teu lar. Aleluia. Creia agora. Você está falando, trabalho nosso seco. Teu Deus sabe. Clame a ele, profetize. Eu tenho mais a dizer sobre a palavra de Deus para você, mas eu tenho agora que eu